irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja sobre nós, amém? Vamos ler, irmãos, o Salmo de número 100. Vamos dar início à nossa reunião e em seguida nós vamos cantar o hino de número 49 dos nossos hinários. Eu não vou ter a projeção ali, mas é um hino fácil da gente poder cantá-lo. Nós vamos ler o Salmo de número 100. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Salmo de número 100. Vamos juntos, leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos lá, hino de número 49. Sempre vencendo.
Pedimos, ó Deus, também para nossa irmã Zenite, nesse novo processo, mas já agradecemos, ó Deus, por todas as melhores. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Clamamos, ó Pai, pedindo que o Senhor esteja cuidando, Deus, da vida da Anália, a vida, ó Deus, daquela outra moça que fez cirurgia, a mãe da Nilce. Que o Senhor esteja presente, Deus, direcionando essas vidas. Pedimos, ó Deus, pela vida do pai do pastor Edson, que ele esteja melhorando cada vez mais, que a graça e o favor do Senhor seja sempre presente sobre todos aqueles, ó Deus, que têm as suas necessidades, têm apresentado, pois sabemos que o Senhor é o Deus de toda misericórdia. Por isso, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor sempre, para que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, hoje nós vamos aqui dar uma corridinha no estudo, né? E um pouquinho mais rápido, né? A gente vai usar os slides, porque tem informações que eu gostaria de passar para os irmãos, né? E sobre justamente, né, essas questões de sistema de governo e as funções ainda, né? Agora mais técnicas e mais claras, além do que o texto bíblico nos traz, né, mas do que a nossa igreja também traz, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é um cumprimento, né, que Paulo e Timóteo fazem à igreja de Filipe, destacando, né, que além, né, dos santos, né, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, né? A maioria dos historiadores entendem que o apóstolo Paulo ele ajudou, né, a estabelecer esse princípio de eleição de oficiais na igreja, embora Paulo não tenha participado do início do processo, né, quando os apóstolos foram, e depois quando foi necessário levantar 7 homens, né, para que pudesse então iniciar, né, um colégio diaconal lá em Atos. Mas o apóstolo Paulo dá continuidade, né? E muitos autores, eles utilizam esse texto para mostrar justamente assim, que a comunidade dos santos não era uma comunidade que ninguém liderava. Então a necessidade de se ter presbíteros e diáconos era justamente para estabelecer uma liderança naquela igreja. Passaram-se 2000 anos e boa parte das igrejas cristãs não utiliza mais esse princípio de presbítero e diácono. Usa agora somente o princípio pastoral e depois então um grupo de líderes que ele tem diversas origens e às vezes você não encontra o que nós encontramos no texto bíblico. Por exemplo, nós não encontramos no texto bíblico uma igreja que tinha um pastor e esse pastor então é que governava essa igreja, né? De um modo geral, nós precisamos ser contra isso. Um pastor e ele dá ordem em tudo na igreja. No Novo Testamento você encontra um grupo de presbíteros liderando, não é um presbítero. Alguns desses presbíteros foram nomeados pelo apóstolo Paulo, como Timóteo e Tito. Esse aqui vai ser o primeiro presbítero. E aí, já tem presbítero, então Timóteo, estuda o pessoal e vai escolher presbíteros. Você é um presbítero enviado, que ele não era apóstolo, não era evangelista, pastor, ele era pastor, isso mesmo. O pastor é um presbítero. Então ele cai na igreja primeiro. Depois então,
ele manda que no meio daquele grupo pudesse eleger então presbíteros, né? Nós não temos ordens depois para eleger diáconos, tá, irmãos? Nós temos só uma ordem, a ordem que acontece lá em Atos. Mas em Filipe já tinha a ordem, já tinha os diáconos. Então o entendimento é que continuou acontecendo do mesmo modo. E provavelmente o sistema era assim: você elegia presbíteros e os presbíteros designavam, né, os diáconos, a quem seria dado serviços na igreja, como acontecia, né? Então existem estudos vastos sobre a função diaconal e a função presbiteral, né? Mas o interessante, mas depois de 2000 anos, nós estamos aqui reunidos e nós temos um pacto, que é o pacto da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Que é a nossa Constituição, é um pacto. Quando a gente lança uma Constituição, é um acordo. Então nós entramos em acordo e agora então nós vamos ser regidos por essa Constituição, né? A gente vai fazer de tudo para que essa Constituição esteja estabelecida normativamente segundo as Escrituras, porque o nosso foco é esse. Nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Mas às vezes, por exemplo, nós não sabemos qual é o processo de como escolher os líderes. Se reuniam de tarde, de noite, de manhã, se reunia muita gente, pouca gente. A gente tem indícios, mas nós não temos essa ordem. Então, quantas vezes reunia, como fazia, né, como é que ia visitar as pessoas, como é que ia dar apoio, quais as funções, né, dos diáconos. Então, a gente tem instruções gerais e elas são suficientes para a gente saber que eles existem. E agora a gente precisa protocolar ou fazer um modelo de funcionamento, né? Então a Constituição da Igreja nos ajuda a pensar nisso. Então nós vamos caminhar um pouco hoje pensando nisso. Já que eu estou aqui, já que vai ter uma eleição, já que nós vamos escolher presbíteros e diáconos, o que é essa igreja que pensa, né, que o modo que a gente deve proceder e como é que funcionam as coisas nessa igreja, no caso a Igreja Presbiteriana do Brasil, no caso aqui a Igreja Presbiteriana de Veneza, né, aqui no bairro Veneza, ok? Então a gente vai dar uma caminhada aqui, eu conto com a paciência dos irmãos, porque hoje ele vai ter um estudo com um cara mais de texto e mais de aula. E todo esse material, irmãos, ele está gratuito na internet, tá? Mas se você quiser ele impresso, em formato de livro, né, a gente tem a Constituição. Tem aqui alguns modelos, Andrés, aqui na igreja, aquele manual presbiteriano de 2019. Acabou? Ah, tá. Né, porque a gente tem um manual, né, um livrinho assim, está tudo ali. Código de disciplina da igreja, o princípio de liturgia da igreja, os estatutos da igreja. Então a gente tem um livrinho assim que resume muito bem o que a gente tem, mas tudo isso está na internet, né? Procurou lá esses manuais ou a Constituição da nossa igreja e a gente pode encontrá-la toda lá. Deixa eu ver aqui. A gente vai iniciar, irmão. Se alguém tiver alguma dúvida, acabou o fogo. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pergunta e a gente vai caminhando. Eu até comentei que hoje a gente teria oportunidade, caso, sobre a questão de ordenação feminina. Se eu não responder hoje, quarta-feira que vem, né, a gente vai tocar no assunto, mas chegou um ponto aqui que a gente vai ser obrigado a tocar no assunto e aí a gente trazer essas informações, ok? Deixa eu ver se eu estou craque aqui. Assim, hoje é dia de estudo bíblico, lá e tal. Então, eu vou entrar nesse item já de uma vez. Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, capítulo 1, natureza, governo e fins da igreja. Só para a gente entender como é que nós entendemos. Porque às vezes você pode ler no texto bíblico 1000 coisas sobre a igreja e dizer assim, e agora, como é? Né? Então, nós nos tornamos, como Igreja do Senhor Jesus, a agência missionária, né, uma agência local com CNPJ, e a gente precisa de um estatuto, uma constituição. E aí então ela está escrita, desde 1950 a gente tem esse estatuto e ele está funcionando até os dias de hoje, tá joia? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e verdade,
pregar o Evangelho, batizar os convertidos, seus filhos e menores sob a sua guarda e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e a prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom resumo, para definir qual é o propósito da igreja. Artigo 3º, aí eu tirei alguns artigos, o poder da igreja. Eu disse, quem manda na igreja? É esse mesmo, tá? Eu sei, gente, que quem é o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Por isso que eu falo aqui que a gente não tem poder junto ao Estado e não é a democracia que define a igreja, é a teocracia. Então nós estamos debaixo da ordem da autoridade do poder, Mas as pessoas dizem assim, quem é que dá a vocês autoridade para fazer alguma coisa? De onde vem o poder de vocês? A gente tem que estabelecer a ordem, O poder da igreja é espiritual e administrativo. Então, são duas áreas. Residindo na corporação, não é numa pessoa, não é num bispo, num apóstolo, nada disso. Então, são as pessoas da igreja, crentes do Senhor Jesus, que formam esta igreja. Então é uma corporação, isso é, nos que governam e nos que são governados. Então quem são os que governam? De um modo geral, todos aqueles que recebem cargos de liderança na igreja governam. Então um presidente de sociedade, um presidente de uma comissão, eles têm poder de governo que é dado a eles, E aí então a gente tem dois sistemas claros de governar, que é o conselho, e debaixo dessa autoridade nós temos a junta diaconal, são os dois ofícios. Mas qualquer pessoa que recebe autoridade na igreja, se ela é de governo, vai executar, se assim for dado pelo conselho. Primeiro, a autoridade que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia. Então há uma assembleia e a gente vem para votar. Lembrando, irmãos, que em assembleia sempre é bom a gente falar isso, porque às vezes a gente esquece. Assembleia não é um parlamento. O que é um parlamento? Parlamento é onde você tem direito de falar e debater. Hoje está acontecendo algo no nosso país, está sendo discutido. Um deputado, ele foi preso. E aí então lá diz que um deputado tem o poder de parlamentar. Então como é que é chamado? Quando você não pode prender um político, porque ele pode falar o que quiser. Como é que chama? Imunidade. Por isso, irmãos, você vê um político chamando o outro safado, sem vergonha, crápula, ladrão, vigarista, ele não pode ser preso, porque ele tem imunidade parlamentar. Por quê? Ele pode falar, presta atenção, o que quiser. Só que aí agora está tendo dificuldade de falar o que quiser. Então a gente está tendo algo que a lei do nosso país está sendo debatida, discutida de novo. Por isso, por que o cidadão não foi preso? Porque ele pode falar. Mas agora é o seguinte, se há ameaça de morte, aí é outra coisa, tá? Então ele não pode quebrar leis, mas ele pode fazer denúncia, e ele não vai ser impedido. E é isso que o nosso país tem lutado para tirar o direito de um político ter imunidade parlamentar. Então ele não pode ser preso em flagrante, Então aconteceu um crime, ele matou alguém lá, ele não vai, ele tem que passar naqueles processos. Então essa é uma dificuldade, algo que está sendo discutido, Então a Assembleia, irmãos, não é parlamentar, ela é votiva, ou seja, você vota ou manifesta o seu pensamento. Então ela só tem duas coisas: você responde sim ou não, ou vota. Nominalmente, pode observar que todas as assembleias são assim, já percebeu? Aqui não é um local de discurso. O irmão vou levantar, vou defender minha tese. Não é um local. Por quê? Porque a assembleia ela tem apenas essas duas finalidades: votar, você vota,
nominalmente, não é assim as nossas eleições? Você não põe o nome da pessoa, você tem que pôr o nome da pessoa. Ainda que te dê um já marcado, você vai lá e faz um X, tá? E a outra é plebiscito. Você diz sim ou não. Irmão, nós vamos vender esse templo. A pergunta não é o que você acha da gente vender. Não. Irmão, você é favorável à venda desse templo? A pergunta tem que ser essa. E você responde sim ou não. Então, pastor, leva isso para a Assembleia para a gente discutir lá. Não é. O conselho tem que definir o voto já, tem que vir aqui. Então, de vez em quando a gente tem essa dificuldade. Aí o presidente diz, irmãos, o lugar aqui não é para debate, é sim ou não, favorável. Eu discordo. Bom, você tem o direito de fazer um documento e levar para onde? Para o conselho. Do conselho pode para o presbitério pode para o Supremo Conselho, beleza. Mas você não pode interromper o andamento. Eu discordo que a Assembleia não pode continuar. Ela vai continuar. Por quê? Porque esse momento não é. Então a Assembleia tem, olha para você ver, eleger pastores e oficiais da igreja, voto, pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias e administrativas, quando solicitar se você concorda ou não. Mais uma. Essa questão aqui, questões orçamentárias e administrativas, por exemplo, irmão, nós queremos assumir um compromisso de R$1 bilhão para a gente comprar um novo templo. Aí nós queremos a participação de vocês, porque é a igreja. Aí essa é uma questão orçamentária. E aí você diz, aceita ou não, já vem pronto, não vem para debater. Olha, irmãos, eu tenho uma proposta de um terreno mais barato do que vocês estão comprando aí, eu queria apresentar aqui, o terreno lá, então vou votar no terreno do irmão. Não vai não, é só pancada, é um voto só. Então a gente nem fala, você pode pedir esclarecimento, aí é outra coisa, tá, irmãos? Terceiro, deliberar sobre aquisição ou alienação de imóveis, de propriedade, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos concílios competentes. Ou seja, nada na igreja está no nome de ninguém da igreja, tá, irmão? Nada na igreja pode estar no nome de ninguém. Ou seja, não pode estar no nome do pastor, não pode estar no nome do presbítero, não pode estar no nome do diabo, não pode estar no nome do irmão, que é o irmão que mais trabalhou nessa igreja. Não pode. Então, fez uma doação, agradece a doação, a primeira coisa que tem que fazer o quê? Transferir. Não pode ficar no nome de ninguém. Então, por isso que a gente delibera sobre essas coisas. Mais uma. A autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. Viu como é que você participa? Pela Assembleia. 3 modos. Agora, ordem e jurisdição. É de ordem quando exercida por oficiais individualmente. Olha onde? Na administração de sacramentos e na impetração da bênção pelos ministros e na integração de concílios por ministros e presbíteros. Ou seja, não é o povo, é somente para sacramentos ou para a instituição em termos de concílios. Então, um presbítero e um pastor podem, por exemplo, um presbítero representa a igreja lá no presbitério, representa o presbitério no sínodo e representa o presbitério no Supremo Concílio. Então, um presbítero ele pode votar favorável à igreja ou em nome da igreja. O pastor ele pode batizar, dar ceia em nome do conselho, porque o conselho que administra. Então, por exemplo, a criança vai ser batizada. Uma criança só é batizada, irmão, se o conselho o permitir. Um irmão só pode ser batizado se o conselho permitir. Ele só pode ser transferido de uma outra igreja para cá se o conselho permitir. Então o pastor não tem autoridade fora. Mas quem é que faz? Somente o pastor. Por isso então o conselho. Aí, por exemplo, batismo infantil, não tem exame. Mas olha, para que uma pessoa passe pelo batismo infantil, pelo menos um membro, ou o pai, ou a mãe, ou o responsável legal, tem que ser membro da igreja. E responsável legal, irmãos, não é o tio, não é o avô
que assumiu a criança desde os 8 anos de idade, que a mãe não cuidou direito, aí o menino foi, ele sempre trouxe para ele, o menino mora na casa dos pais lá, mas a avó que traz, Aí o menino faz 12 anos, 14 anos, e diz, eu quero virar membro da igreja. Ou essa criança mais nova, e a avó diz, olha, vamos apresentar o batismo, só se apresentar documento legal. Se não é adotado, legal, só nessas condições. Então, que de vez em quando aparece, né? Tem muitos avós que trazem seus netos à igreja, e eles dizem, não, eu sou pai espiritual. Mas cadê o documento? Aí, não tem. Sua filha transferiu para você a responsabilidade? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque batizar uma criança ou receber um adolescente sem consentimento dos pais é um problema gravíssimo. Se houver, né, uma judicialização do processo assim. Então, como eles são menores, quem responde por eles? Não é o avô, não é a avó, não é a tia, é quem? É o responsável legal, que pode ser nenhum parente. Imagine se a justiça deu a outra pessoa, tá? Então é responsável legal, de vez em quando aparecem alguns pedidos, mas lá é de jurisdição, quando exercida coletivamente por oficiais em concílios, para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar as comunidades. Ou seja, a gente tem reuniões onde o colegiado, aqui na nossa igreja, são 10 presbíteros ou 9? 9. São 9 presbíteros e 2 pastores. Então nós somos 11 presbíteros reunidos, né? E as decisões da igreja têm que acontecer assim, nessas reuniões, tá joia? Mais um. A igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos juntamente com seus filhos e outros menores sob guarda legal, tá, irmão? Senão seria sob seus cuidados, não serve, o termo é guarda, associados para os fins mencionados no artigo 2, que é para adoração, e com o governo próprio que reside onde? No conselho. Então quem governa a igreja é o conselho é que traz isso, né? É muito comum, irmãos, a gente querer que a igreja se torne um modelo democrático pleno. Nem a política, nem os nossos governos adotaram a democracia plena ou a democracia pura. Então todos eles adotaram a democracia indireta. Então, por exemplo, você não governa a sua cidade, você escolhe representantes para governar hipoteticamente em seu nome. Eu falo hipoteticamente porque você não tem como obrigar a pessoa a votar do seu modo. Você tem como pressionar, visitar, mandar na rua, tudo, mas você não tem como obrigar, né? Então o governo também na igreja, ele tem essa característica. Então a gente não governa às vezes como dizem do banco, onde todo mundo começa a dar ideia e tudo, né? No modo geral, dificilmente a gente seria bem sucedido se todos ao mesmo tempo desejassem governar. Às vezes é a vontade da gente, né? Às vezes é a nossa vontade. Pastor, de onde vem isso? Do texto bíblico, tá, irmãos? Pode ler a sua Bíblia do início ao fim. Você vai encontrar que a Bíblia não trabalha esse sistema democrático. Quando ele fala do patriarcalismo, quando ele fala do papel do homem, do papel da mulher, do papel dos filhos, do papel dos líderes, das funções daqueles que são apóstolos, daqueles que são evangelistas, daqueles que são pastores, daqueles que são mestres. Então você vê claramente que há distinção, que de vez em quando a gente chama isso de sistema hierárquico, mas dá muita ideia de que um manda mais do que o outro. Não. A ideia é de que um tem serviço diferente do outro. Por isso, então, a gente não trabalha essa ideia da democracia direta. Então, a democracia ela tem um papel indireto. Quando a assembleia é convocada, você expressa através do voto, da sua manifestação. Mas, de um modo geral, o governo da igreja, ele acontece pelo conselho. Tá? Artigo 8º. O governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho,
e se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros, no caso nosso. Pastor tem um número ideal para ter presbítero numa igreja, mais ou menos. Então, uma igreja, ela não pode ter menos do que 2 presbíteros e um pastor. Então, não dá. Então, não se organiza. Então, se for diminuir, ficar um presbítero, tem que parar de funcionar. Aí vai para o presbitério resolver essa situação. Os presbíteros são escolhidos pela Assembleia. O pastor, ele é enviado pelo concílio maior, que é o presbitério. Às vezes, o pastor, ele é eleito pela Assembleia, mas nem sempre. Essa é uma possibilidade. E aí, então, a gente tem que ter, no mínimo, 2 presbíteros e um pastor. A regra é, e o máximo? Se você quiser colocar 50, pode, não tem. Só tem o mínimo, para funcionalidade e uma ideia democrática, né? Quantos mais? Então, eu já encontrei uma igreja que ela tinha 1.320 membros, 3 presbíteros. Acho que é muito pouco. Eu não sei se muito é pouco, se pouco é muito, não sei que funciona. E hoje ela deve ter quase 3.000 membros e continua tendo 3 presbíteros e 4 pastoras. Ainda continua. Mas ela tem 120 líderes de grupos que trabalham para mover muito. Então eles encontraram essa possibilidade de pastorear utilizando esses líderes também. E já vi igreja com 1.000 membros, 29 presbíteros. Então é muita gente para trabalhar. Aí quem define isso é o conselho, mas existe uma regra mínima, tá, irmãos? Uma regra mínima, um pastor e 2 presbíteros, pelo menos, para começar a funcionar. Dali para frente, né, a gente caminha. Artigo 1º. O conselho, quando julgar conveniente, poderá consultar os diáconos sobre questões administrativas ou incluí-los pelo tempo que julgar necessário na administração civil. Porque então, a junta diaconal, ela está debaixo da ordem do conselho, assim como todos. Mas como é também oficial, então quem gere esse oficialato é o conselho. Então, primeiro, a junta diaconal, ela não tem que participar de uma reunião anual com o conselho. Porque tudo quanto é lugar que eu chego, não, o manual manda. Não manda. O manual diz que se quiser. Então, se nunca quiser, nunca quis, tá, irmãos? Então não é obrigatoriedade, nem por respeito, nem por honra, nada disso. A consideração, não quis, não tem. Mas se decidir, então você convoca toda a junta diaconal para uma reunião. O que acontece nessa reunião? Eles vão ser ouvidos, vão apresentar sugestões e tal. O conselho pega e decide se acata ou não. Então, nós tivemos uma reunião lá e falamos isso. Não é obrigatório, mas é um caminho. O segundo, além de participar da reunião, ficou decidido o quê? Que todas as vezes que a gente for tratar de finança, construção na igreja, a junta diaconal tem que decidir conosco, que é aqui a administração civil, como gastar o dinheiro, como a gente vai fazer. Não a administração espiritual, tá, irmão? Não pode transferir para eles aquilo que é responsabilidade inata dos presbíteros do conselho. Então, eles vão ajudar a administração, né? Eu já participei, pelo menos nesses anos todos, né, quase que anualmente, de reuniões administrativas, e uma vez só foi utilizado, eram 3 diáconos na igreja e 4 presbíteros. Eles entenderam que deveriam resolver 2 situações juntos. A primeira era sobre entradas, dízimos, ofertas, quem contribuía na igreja, fazer palestra, instruir, e outro, como gastar dinheiro. Primeiro o dinheiro da igreja e depois o pessoal dando palestras. Foi muito bom o período que teve. Pelo menos para isso, né, a gente conseguiu ajudar a igreja a pensar financeiramente e a contribuir mais para alguns projetos. Então foi um tempo bom, foram
tipo 6 meses mais ou menos que aconteceu, tá? Então não tem obrigatoriedade, tá, irmãos? Essa reunião ela é privada, a reunião do conselho ela é privada, ou seja, ela é fechada, porque você toma decisões que elas não podem sair. Existem decisões que elas deverão ser comunicadas, mas o que acontece na reunião, a maior parte dela é reunião privada. Então vai discutir, debater, tomou a decisão. Então qualquer decisão, exceto disciplina, dois tipos de disciplina. A disciplina por exortação verbal, ela acontece na reunião. Então, por exemplo, aconteceu um ato, é algo velado, alguém falou da sua dificuldade, vamos usar aqui um casal, a esposa traiu o marido e um assunto foi parar no conselho por parte dos dois. Mas ninguém tem conhecimento, nada, não envolve situação mais nenhuma. E aí é muito esclarecido nas denúncias, na conversa, e aí então o conselho pode decidir para não publicar o ato, para que não tenha gravidade no casamento, porque não tornou público. E aí então ele pode tratar isso como uma admoestação verbal, ou pode ser por escrito. Por quê, irmãos? Você trata pecados públicos publicamente. Então, por exemplo, você encontra um irmão da igreja que ele tem problema com pornografia. Ele tem. E aí ele vai ao conselho e diz: irmãos, eu gostaria que vocês tratassem o meu assunto. Qual é? Eu tenho dificuldade nisso. Aí eu vou para frente da igreja: irmãos, nós estamos cuidando do irmão aqui, porque ele tem problema nessa área, e eu queria que vocês orassem. Não, irmão, vamos exortá-lo. E exortar, irmão, não é dar sabão. Exortar é animá-lo para que ele possa melhorar o comportamento. Então, em vez de você usar uma dosezinha lá, tipo uma dipirona, aí você vai lá e senta um Flanax, né, que mais forte, e aí você também, em vez de melhorar, fica difícil. Mas existem agora as faltas públicas. Então a gente fala das faltas veladas e das faltas públicas. Então é de conhecimento que o irmão traiu a esposa. É conhecimento público. Qual o resultado? A mulher com quem ele tinha uma relação e a igreja engravidou. É público. Então a gente tem que tratar de forma pública. As demais resoluções elas podem ser publicadas, mas a reunião em si, né? Pastor, eu queria participar da reunião, tem um assunto, ok? A gente orar, você vai lá e apresenta o assunto, né? É tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ok. São funções privativas do conselho. Por que isso, irmãos? Porque todo presbítero, além dele ter funções pessoais no chamado, ele vai trabalhar como conselho. E é muito comum se você trabalha assim, se você trabalha em equipe, você sabe que às vezes você tem 7 pessoas, você tem uma pessoa que ela é muito voltada para a lei, e ela guarda a lei, e ela quer a lei e tudo. E você tem uma outra pessoa que ela é mais misericórdia, ela não vai mandar o funcionário embora, ela vai dar mais um mês de chance para ele, ela vai dar um treinamento. E já existe um outro que diz: nós precisamos melhorar o nosso modo de agir, porque nós não estamos tendo conhecimento da nossa vocação, da nossa piedade. Então no conselho, você sempre vai ter pessoas diferentes e elas devem somar para que as decisões sejam tomadas com sabedoria. Então às vezes você encontra um mais falante, você encontra um mais quieto, você encontra aquele que toma decisões mais bruscas, o outro que leva mais tempo. Então o conselho ele tem isso e junta esse grupo todo para tomar decisões, mas ele precisa lembrar que ele é presbítero e ele está pensando na igreja. E aqui então tem essas funções: exercer o governo espiritual e administrativo da igreja sob sua jurisdição, velando atentamente pela fé e comportamento dos crentes, de modo que não negligencie os seus privilégios e deveres. Ou seja, os membros da igreja têm privilégios e têm deveres. Então ninguém, irmãos, pode executar disciplina sobre ninguém sem que haja conhecimento de quem? Do conselho, tá? Mas ninguém. De vez em quando a gente percebe alguns grupos na igreja exercendo disciplina. Eu vou usar esse termo aqui, mas é um exemplo. Às vezes no louvor, na música da igreja,
Alguém entendeu que o cidadão não está com bom comportamento e tudo, eu vou disciplinar. Você saiu do louvor da igreja. Mas quem é que colocou ele lá? Foi o conselho. Então, quem é que pode tirar? Somente o conselho. Tá, irmãos? A junta diaconal, o diácono está aí. Todo mundo, não, eu vou decidir aqui, você não vai ser mais diácono. Quem colocou foi a igreja. Olha para você ver, complica mais. Quem é que tem que tirar? A igreja. Ao passar, eu não gosto do presbítero, você deixa de ser presbítero da minha igreja. Quem é que colocou ele lá, irmãos? Foi a igreja. Hein? Pastor só sai se o presbítero sai. Pastor só entra se o presbítero. Então nós temos que lembrar disso na hora de tomar decisões. Então não tem aquela puniçãozinha. As nossas igrejas não tem essa ideia que o pastor colocou no banco. Isso não existe, não. O pastor pode chamar a pessoa, orientar e dizer: estou em processo de orientação. Mas dizer: ó, está disciplinado, somente quem faz. Por isso que ele não perde privilégio, tá? E nem pode abusar em deveres. Isso nenhum dos dois, né, pode fazer isso. É difícil, irmão? Isso é democracia. Você respeitar o direito das pessoas, mas exigir delas os deveres. Outro, admitir, disciplinar, transferir e demitir menos. Viu? Eu acabei de exemplificar aqui. Ninguém vai para uma igreja e vem de uma igreja e o pastor: não, pode vir para a minha igreja. Aí você já é membro da minha igreja. Não tem isso, não. Quem diz isso é o conselho. Você pode sumir dessa igreja, porque eu não quero mais você nessa igreja. Não. Quem tem que fazer isso é o conselho. Às vezes a gente podia ter esse poder, mas não dá. Né, gente? Mas está lá e a gente vai ter que tratar, né? Impor penas e relevá-las, não é revelá-las, não, tá, irmão? Tá errado, não. É relevar uma pena. Irmãos, tem quantas pessoas que cometem erro e que o próprio erro já lhe serviu de disciplina, de entristecimento. Então, por exemplo, quando você ofende alguém na igreja, imagine só, se todos os assuntos de ofensa eu fosse levar lá para o conselho. Chama os dois irmãos, conversa com ele. Então você releva. Por quê? Porque houve um acordo, houve um acerto. Então a gente tem isso: impor penas e relevá-las. A outra é: toda pessoa que denuncia alguém, ela tem que provar. Além de provar, ela tem que dar prova de que o desejo dela não é vingança e nem o mal da outra pessoa. O desejo dela é o quê? Reconciliação. Por isso ela levou o assunto. É muito comum às vezes receber uma carta e a carta ela diz assim: pega essa pessoa e põe um tiro na cabeça dela porque ela não vale nada. Essa carta, irmãos, revela mais sobre quem está denunciando do que quem cometeu o erro. É incrível isso. Às vezes para ser cidadão, você está pior do que o outro lado. Você que está precisando ser tratado. E aí às vezes a gente vai ter que tratar o denunciante para explicar para ele que ele está com ódio e ele já deveria ter perdoado a pessoa, mas eu quero tratar o assunto. Como é que vai tratar? Às vezes o perdão já resolveria o problema, mas ele quer vingança, quer que todo mundo fica sabendo como é que esse crápula é. Aí nós viramos o quê? Propagandista do mal do outro. Isso não é o nosso papel. Por isso, irmão, todo assunto que vai ao conselho é chamado que a gente tem que tratá-lo de forma suasória. Os presbíteros estão fazendo isso. Então, quem você escolher, você vai saber que essa pessoa tem sabedoria para lidar com esses níveis e esses graus, né, de complexidade, às vezes, de comportamento da pessoa. Como é que a gente vai demonstrar amor? E depois, irmão, a gente tem que acompanhar essas pessoas ainda, amar essas pessoas, tá? Mais encaminhar a escolha e eleição de presbíteros e diáconos, ordená-los e instalá-los, depois de verificar a regularidade do processo das eleições e a idoneidade dos escolhidos. Então, os nomes vêm para a Assembleia vota, as pessoas estão eleitas, aí elas vão para o conselho. No conselho elas são examinadas, no conselho é olhado se a reunião aconteceu corretamente, a gente tem que declarar isso, e aí então a gente decide se imposta essa pessoa, usar esse termo, né? Ou não.
Porque, aquilo que eu disse, uma pessoa ela pode ser eleita e lá na reunião, numa conversa particular, ela diz assim: não, pastor, eu sou agiota, e o dinheiro todo que eu tenho é agiotagem. E quanto é que você cobra, irmão? 10. Aí eu digo: mas se você cobrar 6, não pode começar, né? Mais ou menos assim que eu falo. Aí você, não, e tal. Aí eu disse: então, conselho não. Só que a Assembleia não sabia disso, irmãos. Pode ser bem. Aí o que acontece? O conselho vai dizer assim: ó, não, por causa da agiotagem. Aí diz: mas eu paro a partir de hoje. Eu falei assim: não, então para e depois você concorda novamente, mas agora não. Aí, irmãos, a igreja perguntou assim: e aí, pastor fulano? O conselho não aprovou não. Mas por quê? Tem que contar. Olha para você ver, quando você escolhe alguém que às vezes você sabe de assunto, deveria não votar, porque às vezes vai ser tratado lá. Aí, irmãos, infelizmente, algumas pessoas vão exigir que o conselho fale o motivo. E aí então, talvez a gente fale o motivo. Mas eu estou expondo uma pessoa. Olha o risco do corpo. Segundo, dali para frente todo mundo vai dizer: fulano de tal não foi aceito como oficial da igreja, porque ele é o quê? Ou porque ele bate na esposa, ou porque ele trai a esposa, ou porque ele bebe ou bebe, ou porque fuma, ou porque às vezes, irmãos, ele tem 20 anos que é membro dessa igreja e nunca participou das despesas, ou seja, nunca contribuiu financeiramente, não é dizimista. Imagina, aí você, como é que você, e aí para quem que a gente conta isso? Então, irmãos, resolve isso antes de votar, né? Então é comum as pessoas: não, vão mudar a partir de agora. Não é, você foi eleito com concepções passadas e não com perspectivas futuras. Não, vamos eleger porque ele vai eleger, porque ele vai melhorar, ele vai acertar isso. Não é pensando nisso. Então a gente encontra essas dificuldades, e aí, irmão, ser líder é sofrer, tá? É carregar a cruz, porque aí a gente vai ter que lidar com essas situações, né? Mais desculpa, é esse aqui. Encaminhar a escolha e eleição de pastores. Então, na nossa igreja, nós temos 2 modos para ser pastor, né? Você pode ser eleito pela Assembleia ou designado pelo presbitério. O presbitério designou, pode ser por 1 ano, pode ser de 1 a 5 anos, sem eleição, tá, irmãos? Ou pode ser por eleição, ou você pode ser pastor auxiliar, que é a pedido primariamente do pastor titular, com a anuência do conselho, com a designação do presbitério. E o presbitério, então, é que vai fazer a chegada do pastor. Sim. Com relação a definir quantos pastores, quantos presbíteros a igreja vai ter, isso é decisão, é prerrogativa só do conselho, ou o presbitério tem interferência? Somente do conselho. Número. O que o presbitério decide é se a igreja tem condição financeira de bancar quantos pastores estiverem. Por quê? Porque é o presbitério quem traz pastores para a região. Então ele passa a ser também responsável. Então, às vezes, se a igreja não tiver condição financeira, ela diz: não, vocês não têm condição de pagar, como é que vocês vão? É assim. A outra questão é doutrinária. Às vezes quem você está trazendo, ele tem um vício doutrinário, é o presbitério. Esse não. Quanto a presbítero, aí não. O presbitério pode achar estranho a igreja ter 14 presbíteros, 15 presbíteros na igreja, pode achar, mas ele não tem. É poder do conselho definir a quantidade de presbíteros. A quantidade de pastor vai depender disso, né? O presbitério é quem traz. Quem põe aqui, quem tira é o presbitério. Nós manifestamos interesse. Mesmo se o pastor foi eleito? Até o eleito, quem traz é por exemplo, só uma ideia aqui, o pastor é de um outro presbitério, lá de Valadares, PRDC, aqui é o PLDA. Para esse pastor sair de lá, para vir para cá, ele só concorre aqui se houver autorização do presbitério. Então, no final da história, só pelo presbitério que alguém chega numa igreja ou sai, porque se o presbitério falar: não, você não sai, não sai, ele tem que continuar. Então vamos supor que o presbitério lá de Valadares convidou a mim para voltar, tá? Aí lá no presbitério, o presbitério fala assim: não vamos dar carta de transferência. Ele tem poder para isso.
existe uma cláusula que diz assim: para o bem do Evangelho e o interesse do ministro, conversa-se sobre isso. Mas quem tem poder sobre a minha consagração é o presbitério. Porque eu estou ligado, eu sou membro do presbitério, sem poder de força para sair e sem poder de força para entrar. É um colegiado de novo que decide. Mas eu aviso, aí ninguém força essa barra. Mas, por exemplo, aí eu vou para lá, aí o presbitério aqui, não, ele não pode ir para lá. A carta não vai, aí o presbitério lá não tem documentação, ele não tem como receber. Aí eu tenho que voltar, porque pode ser por rebeldia. Vamos supor que o presbitério diga que eu não vou ser pastor do Veneza, mas eu vou lá, já ia falar Carandiru, mas é por causa do Cariru, o Cariru de outro lá. Eu tenho que ir lá para o Iguaçu. E aí eu digo, não vou. Aí lá em Vandar me convida para ir, aí eu vou. Ao presbitério, rapaz, nós já arrumamos igreja aqui, ó, já está tudo acertado. Aí, não, mas eu quero ir para lá e eu vou desobedecer. Isso é rebeldia dentro das funções pastorais. Aí o presbitério vai reunir, vai começar, provavelmente ele vai ser transferido, mas vai informar ao outro presbitério tudo o que aconteceu. Ele foi designado já antes para tal lugar, mas ele não cumpriu o dever que tinha, e isso é passível até de exoneração, ou seja, eu perder o meu cargo, perder a função. É igual funcionário público, tá, irmãos? É a mesma linha. Você sempre tem que pedir um favor de alguém, funcionário público, para ir para tal lugar. Eu queria trabalhar em tal lugar. Aí você vai lá no seu chefe, você conversa com o chefe, aí o chefe conversa com o outro lá e tal. Ele autorizou, pode ir. Aí de vez em quando não vai a revelia, você não pode colocar. O seu lugar, a sua autarquia é essa aqui, daqui você não sai. Então o presbitério tem isso, né? Mas eu sei disso quando eu me torno pastor. O manual diz isso. Que quem tem autoridade, chama-se jurisprudência. Tanto o pastor quanto a igreja é jurisprudência do presbitério. Então, irmãos, uma coisa maravilhosa na nossa igreja: não tem ninguém solto. O conselho não faz o que quer, porque o presbitério tem poder para dissolver no conselho, caçar todo mundo, até o pastor, e aí pedir nova assembleia para nova eleição. O presbitério tem. Então, o bom é que todo o poder na igreja presbiteriana é de colegiado. Ele não é de uma pessoa. Então, de vez em quando assim, o presidente da igreja. A nossa igreja não tem presidente. Nós temos presidente de um concílio superior. Então ele é o presidente do Supremo Concílio. Por exemplo, eu não sou presidente dessa igreja, sou presidente do conselho. Eu sou presidente na assembleia nessa igreja, mas eu não determino. Meu nome não manda nada aqui, irmãos. Sim. Se por acaso a igreja for excluída do processo, meu nome está lá na Receita Federal como representante para a legalização do CNPJ. Aí sim. Porque todo CNPJ tem que estar ligado a uma pessoa física. Né? Toda pessoa jurídica tem que estar ligada a uma pessoa física. Para você ter uma empresa, você ter uma igreja, tem que ter uma pessoa por trás. No caso, eu sou quem responde por isso. Então, irmãos, se vocês não pagarem as dívidas da igreja, o tesoureiro é o primeiro responsável. Se for para a justiça, eu que respondo. Aí eu que tenho que ir lá para a reunião, conversar e tudo, mas com o poder do conselho. Aí o conselho vai decidir toda a minha ação. Se precisar de advogado, o conselho que decide. Se precisar interpelar, o conselho que decide. Eu não faço sozinho e nem fico sozinho na história. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos conversar sobre essas coisas? Eu já estou indo aqui, tá, irmão? Sim. Irmãos, tudo isso aqui é porque tudo isso quem decide é quem? O conselho. São os presbíteros que nós vamos escolher. Então, não acho que o presbítero só prega e só ora, não, tá? O negócio é mais. Ele precisa fazer mais outras coisas. Então, quando você escolhe alguém, com a graça de Deus, tá, irmãos? De modo geral, nós não somos aptos. É a graça de Deus que nos qualifica. Sim, mas. A relação é uma escolha, né? Quando nós escolhemos o teatro, o vídeo, é comum, lá no conselho. Então, vamos falar que foi esse ano de contato, porque, na verdade, quando vai acontecer esses nomes de votação, se tiver algum problema, já se passa a primeira e nem vai para a eleição. Só algo que não
Perfeito. O que o Marcelo está colocando, irmãos, é como a gente utiliza. Primeiro, o conselho, ele tem poder de lei de apresentar nomes na Assembleia. Ele pode fazer isso. Então o conselho pode vir aqui e falar assim: irmãos, nós estamos apresentando 10 nomes de que nós julgamos que possam ser líderes aqui na igreja, e vocês vão escolher. A gente utiliza, nós não temos a indicação, então a indicação é mais ou menos assim: nós queremos ouvir vocês, mas não quer dizer que ouvir vocês nos torna obrigado a atender vocês, mas desperta no conselho a visão da igreja. Olha, esse irmão aqui foi bem indicado, vamos consultá-lo se não há nenhum impedimento. Então todos os nomes que vão aparecer na cédula, eles serão consultados e avaliados antes, tá? Então é o que o Marcelo está dizendo. A gente já faz uma peneira e depois as pessoas têm que ser examinadas, tá? Aí ela vai para o conselho e a gente vai julgar o processo e a idoneidade dessa pessoa. Pastor, mas a gente falha. Claro, irmão. Você erra lá na sua casa, vai escolher as coisas dos seus filhos, saber qual que você vai dar um presente, qual que você vai confiar uma responsabilidade. E nós aqui que somos mais distantes, vai errar, velho. Não esquenta a cabeça por isso não. Uma coisa nós precisamos entender: quem está governando isso é Deus. Por isso eu preciso orar. Eu preciso. E deixar de ser carnal, tá, irmãos? Porque às vezes a gente é muito carnal na hora de tomar as decisões. E às vezes o Espírito está falando conosco o contrário do que a gente está querendo decidir. É incrível isso. Mas a gente é muito carnal e a gente corre o risco de contaminar esses processos. Por isso a gente tem que pedir muito a Deus para Ele conduzir todo esse procedimento. E a gente utiliza uma metodologia democrática, que é o voto. E a gente pede a Deus. Qual é a base? Eu acho que o Urim e Tumim valeu. Quando Matias e... Esqueci o nome do outro lá. Só para lembrar, eu sempre vou só ler o do Matias. Na hora que eles jogaram o Urim e Tumim, eles escolheram 2, colocaram a qualidade, ou seja, sejam homens que estiveram com Jesus e viram os milagres. Aqui, traga esses dois aqui. E agora então a gente vai jogar a pedra, ou as pedras, Urim e Tumim. E aí então a pedra caiu sobre Matias. Eu não sei como é que a pedra cai, a gente não tem esse processo, né, irmão? E aí então Matias virou. Então vamos entender que o modo de escolha lá foi esse. O nosso é no nome, pedindo a Deus. Como é que a gente vai fazer isso? Avaliar o comportamento do irmão e olhar a sinceridade do nosso coração. Dá para fazer jogo político? Claro, irmão. Seu casamento você faz, o dia que você está bem, o dia que você está ruim, você quer tratar só, você não vai usar isso na Assembleia? Pode. Isso é carnal, é só isso. Então a gente tem que pedir a Deus para não ser carnal nas nossas decisões, tá? É difícil? Eu acho que é, porque a gente vai, às vezes a gente vota em alguém e a gente é amigo, não quem considera essa pessoa líder. É amigo, não, vou te dar a chance e tal. Eu já sei de 7 pessoas que votaram em uma pessoa, porque no primeiro escrutínio ele recebeu nenhum voto. E aí um grupo de vão votar nele para ele passar vergonha. No segundo escrutínio ele recebeu 7 votos. Para ele não ficar, não deixa o irmão passar vergonha não, e tal. Então, olha, tenta imaginar qual é a motivação. Muito linda, né, irmão? Misericórdia e tal, mas vamos votar só para ele aparecer o voto. Então, irmão, quando você aceita o seu nome e você pode ganhar nenhum voto. Não esquenta a cabeça com isso não. Graças a Deus. Então Deus é quem vai querer seu nome. Beleza, vamos caminhar. Tá joia? Mais um aqui? Oi? José? Isso, é Barsabás. Eu sempre lembrava do nome assim, então é Barsabás. Isso. José, Barsabás e Matias, tá? Vamos lá, olha esse H aqui. Assim, então é o outro aqui. Assim, ó, o F. Receber o ministro designado pelo presbitério para o cargo de pastor. Qualquer modalidade a igreja recebe, tá? Então não é ela que define, tá, irmãos? O que ela faz? Recebe. Pastor, foi por eleição? Também, porque depois que elege aqui, vai para o conselho, ó, o pastor eleito vai para o conselho vê se está tudo em dia, ele pega a ata, manda para o presbitério avalia o processo, chama o pastor para ir para a reunião, examina teologicamente, pensamento histórico, conhecimento filosófico,
ministério, e aí então ele diz, pode vir. Quem diz é o presbitério. Aí o presbitério faz o quê? Envia o pastor para cá com uma comissão para dar posse a ele. Tudo é feito pelo presbitério, tá, irmão? Não é a igreja local, a gente não negocia com o pastor por fora. O presbitério tem que ter a autonomia, porque é a jurisdição de responsabilidade do presbitério. É muito comum as pessoas não gostarem, porque eles acham que a igreja tem que ser autônoma, mas nós estamos numa igreja federada. Essa é a condição nossa. Talvez, pastor, eu não gosto disso. Ok, se for para a igreja batista, você vai ser livre. Você vai poder falar tudo na assembleia, tudo você vai discutir, disciplina na assembleia, se aconteceu, tudo acontece na assembleia, pelo menos a igreja batista. A maioria das igrejas neopentecostais sempre tem um líder que comanda tudo. A igreja não participa, em hipótese alguma. A igreja metodista participa, e na igreja católica nada, né? Estou citando aqui. Se for de igrejas neopentecostais, os padrões são diferentes ainda. Vamos lá. Receber, G, estabelecer e orientar a junta diaconal. Então, como é que a junta diaconal vai trabalhar? H, supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa, o trabalho das sociedades auxiliares femininas, das uniões de mocidade e das outras organizações da igreja, bem como a obra educativa em geral, quaisquer atividades espirituais. Ou seja, irmãos, qualquer coisa que funciona nessa igreja, funciona sob a supervisão de quem? Conselho. O Ministério de Música dessa igreja tem um conselheiro. Todas as sociedades internas, criança, adolescente, mocidade, jovens, homens, mulheres, tem um conselheiro que está associado e ligado ao conselho. Todas as áreas da igreja têm que funcionar e só funciona na condição de autorização. Então vamos supor que a igreja resolva fazer um ministério de teatro para funcionar na rua, para poder fazer, não no templo. Estou colocando aqui um modelo. Só pode carregar o nome da igreja se o conselho autorizar, tá, irmãos? Então, a agenda da igreja tem que passar pela aprovação do conselho. Como é que funciona? Pelo conselheiro. Se o conselheiro percebeu que uma reunião está meio estranha, o horário, então, irmão, vamos fazer uma vigília de oração 2 horas da madrugada com os adolescentes da igreja. Ao conselheiro, não, 2 horas da madrugada, coloca esse pessoal na rua, pastor, mas é espiritual e tal, esse assunto que nós vamos tratar. Por quê, irmãos? A gente está lidando com o quê? Com adolescentes, 2 horas da madrugada na rua. Pastor, mas eles vão orar. Ele vai lá e fala para o pai dele se acontecer alguma coisa que ele está orando. É culpa sua, responsabilidade nossa. Tá? Mais um. Exigir que os oficiais e funcionários, sob sua direção, cumpram fielmente suas obrigações. Quem são os oficiais? Presbíteros e diáconos. Quem são os funcionários? Não é o pastor, na câmara. Né? Funcionário aqui é quem presta serviço na igreja. Então, no caso aqui da nossa igreja, nós temos zelador aqui e zelador lá na congregação. Então, nós temos 2 funcionários, né, que trabalham na igreja. Poderia ter outros? Sim, secretaria, outras pessoas que pudessem trabalhar conosco. Então, o conselho é quem vai designar ou tratar dessas obrigações. J. Organizar e manter em boa ordem os arquivos, registros e estatísticas da igreja. Então, essa parte burocrática, via de regra, o tesoureiro e o secretário do conselho, ou o secretário das sociedades ou da junta comunal que cuida disso. E o J, irmãos, não tem K aí, é porque o K faz parte da nova ortografia, tá? Então, por isso que alguém, mas está faltando K. Não. Então, em 1950, a nova ortografia não tinha chegado. Então, K, Y, W, não fazia parte do nosso alfabeto. Então, por isso que não tem o K. Organizar e manter em dia o rol de membros, comungantes e não comungantes. Né? O rol de membros na igreja funciona assim. O dia que essa igreja começou a funcionar, começou com o membro número 1. Você sabe quem é o membro número 1 dessa igreja? Estava lá. Então, no dia da organização da igreja, em ordem alfabética, foi colocado o nome lá, ou em ordem de homenagem, porque às vezes você tem irmãos que trabalhou muito, ou deu início à atividade, como algumas igrejas fazem, né? Aí põe lá em ordem. Aí você tem lá o número 1. Aí nós hoje estaríamos no número quase 700. Foram quantas pessoas entraram? Então, dentro desse arquivo
nós temos o arquivo morto e o arquivo vivo. O arquivo vivo, Dona Aldeci, aí ó, já sabemos o nome, né? Então a nossa igreja recebeu 700 membros. Desses 700, hoje tem 222. Então a gente tem que dar conta do passado e do presente. E aí a gente tem que ter o rol de membros atualizado. Quando alguém perguntar, tem aqui 222 membros. Então hoje a gente deve estar em 240 membros, para 250 membros, né? Aí na Assembleia nós vamos ter que apresentar o número certinho. Então na Assembleia a gente tem que fazer. Então essa aqui é a responsabilidade, tá? M, apresentar anualmente à igreja relatório das suas atividades, acompanhado das respectivas estatísticas, né? Esse item aqui, ele é pouco utilizado, porque os relatórios da igreja vão para o presbitério, né? Na reunião, às vezes, na assembleia ordinária, é o momento em que apresenta esses relatórios. Algumas igrejas, além de apresentar orçamento e relatório de movimento financeiro, também apresenta as atividades das sociedades internas, da escola dominical, do conselho, do pastor, e às vezes apresenta. Aí a reunião, que às vezes dura 30 minutos, eu já participei de reunião que durou 2 horas lendo relatório. Hoje muitas igrejas fazem o quê? Imprime e entrega, porque algo impresso para todos os presentes dispensa-se a leitura. Essa é uma regra na nossa igreja. Então não tem por que ler se eu entrego. Sermão não, tá, irmão? Sermão tem que pregar. Mas documento é assim. Então você tem uma ata, você entregou para todo mundo, você não precisa fazer a leitura. Ah, pastor, eu tenho que corrigir. Então você manda a correção para o conselho, que você não corrige mais, porque ela já está fechada. Joia? Mais um. Resolver casos de dúvidas sobre doutrina e prática para orientação da consciência cristã. Então o presbítero precisa conhecer doutrina e prática e cultura. Suspender a execução de medidas voltadas pelas sociedades domésticas da igreja que possam prejudicar os interesses espirituais. Tipo, fazer um acampamento junto com um grupo que vai fazer carnaval e a turma vai beber no mesmo ambiente. Eu já estive no acampamento, nós sabíamos. Nós dividimos uma escola com um bloco de samba, um bloco de carnaval, e a gente do outro lado da escola fazendo acampamento. Quando nós chegamos lá, nós dois chegamos juntos. E aí nós dividimos a quadra, fizemos um negócio. Aí do lado de lá da escola tinha uma escola, um bloco de escola de samba. Tipo assim, umas 60 pessoas que foram só para isso. Eles foram para a prainha de Dominitinho, que conhece tanto. Aí a turma, e a nossa grupo ficando do outro lado da escola. Então, de vez em quando saiu um samba, e a gente fala assim, é hino ou é samba? Mas na mesma hora. Mas a gente evangelizou a turma toda lá. Mantivemos. Mas se a gente tivesse pensado, não era no ambiente que não deveria, né? Por exemplo, toda eleição que acontece em sociedade interna, ela tem que ser aprovada pelo conselho. Não é porque foi eleito, porque às vezes, irmãos, a gente tem conhecimento, ou às vezes a gente está em processo de tratamento de algumas pessoas e elas viram líderes, elas são eleitas líderes. Como é que você faz? Então o conselho é que tem que aprovar. Então, todas as sociedades internas, elas só assumem a diretoria na posse se o conselho autorizar. Ele declara isso em ata, tá? Suspender todos. Examinar os relatórios, os livros de atas e dos tesoureiros da organização doméstica, registrando neles as suas observações. Então, o presbítero, ele precisa conhecer os estatutos da igreja. Mais um. Aprovar ou não os estatutos das sociedades domésticas da igreja e dar posse às suas diretorias. Então, estabelecer pontos de pregação e congregação. Ponto de pregação é quando você vai à casa de alguém e começa a reunir as pessoas. Ah, nós vamos lá, aqui, Caravela. Caravela não tem igreja presbiteriana, não é? É? Caravela tem? E o Parque Caravela? Os dois têm? Caravela não tem não. Então, vamos supor que a gente vai lá para Caravela e acha a casa lá da Jussara, mas o Paulo. Aí lá na varanda da casa dele a gente começa a reunir toda segunda-feira, 7 horas da noite, vai, daí a pouco vem um vizinho, chama outro, daí a pouco, pessoal, vai virar um ponto de pregação. Quem tem que autorizar é você.
Aí vai crescendo, e diz, ó, gente, nós precisamos aumentar o negócio lá, precisa de um lugar maior, porque já está surgindo muita cadeira usada, está dando muito negócio, cadeira não está dando, a chuva vem, aí a gente vai ao incomum, é comum isso acontecer. Aí a gente vai, não, agora nós vamos montar uma congregação. A congregação tem que ter endereço, organizar, a gente vai trabalhar com criança e vai crescendo. Olha a nossa próxima evento nosso aqui, Cidade Nova, é virar igreja. Então, quem é que autoriza isso? O conselho. Pastor, mas eu vou sair pregando, é verdade, mas se você for levar o nome da igreja, aí já muda, porque você é membro e a gente vai acompanhar. 1000 coisas podem acontecer, tá, irmãos? Erros doutrinários, ensino inadequado, comportamento. Eu já estive em um local que a turma desviou de pensamento tão grande que acabou surgindo uma outra igreja. Então a gente sempre tem que acompanhar. Mais um. Velar pela regularidade dos serviços religiosos, ou seja, ver se está acontecendo o culto, se as crianças estão recebendo informação, se as famílias estão fazendo culto doméstico, se está havendo evangelização na igreja, se tem reuniões de escola dominical. Então, a atividade, ou seja, supervisionar. Eleger representante ao presbitério, a nossa igreja sempre tem 2. Velar porque os pais não se... Aqui é para, né? Velar para que os pais não se discutem de apresentar seus filhos ao batismo. Então a nossa igreja, ela batiza a criança não com a mentalidade católica, não tem nada a ver com a gente deveria gastar no tempo aqui. Então a gente incentivava os pais a fazerem isso. Por último, observar e pôr em execução as ordens legais dos concílios superiores, né? Então, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não recebe mais, ela recebia até 2010, pessoas que eram maçons, então homens da maçonaria. Então a igreja recebia como membro. Desde aquela data, por ordem superior, nenhuma igreja presbiteriana mais pode receber membros maçons. Os que são, eles não devem assumir cargos, e pastores, como a gente tem algum, ele não deveria ser transferido de igreja, as igrejas dificultarem. Por quê? Porque a definição da nossa igreja é: maçonaria é incompatível com a fé cristã. Essa é a definição. Então, a gente vai descobrindo, né, essas situações são concílios superiores. Por último, isso aqui, irmãos, vai trazer o estudo da semana que vem. Aí vai. Olha o último item, justamente para resolver muitas perguntas. Ó, designar, se convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que? Irmãos, quem é que tem que fazer isso na igreja? Então, o nosso pacto, a nossa Constituição, apresenta algo que nos últimos 200 anos é uma enorme discussão na questão teológica e ordem nas igrejas. Todas as igrejas discutem isso. E aí então esse artigo entrou e parece que ele grita para a gente tratar um assunto, que é: por que não tem diaconisa, não tem presbítera e nem pastora na nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil? Veja que esse item ele mexe, mas preste atenção, observe que se houver discussão e abertura, é somente ao diaconato e não ao pastorado e nem ao presbiterato, tá? Pastor, por que o senhor mostra isso? De vez em quando eu digo, pastor, o senhor não precisa mostrar essas coisas para as pessoas, não, porque parece que você dá corda para as pessoas virem. Irmão, eu quero que as pessoas saibam muito bem em que igreja está e em que nós cremos. E esse item é um fator de discussão em todas as denominações do mundo, tá? Não é um problema de hoje, não é um problema da Igreja Presbiteriana no Brasil, em todas, porque todas as vezes que a gente vai, por que a nossa igreja não tem oficiais mulheres? Por que não tem pastora? Por que não tem diaconisa? O certo seria diácona. Por que não tem? E aí então a gente encontra o quê? Essa aqui é uma resposta de alívio, mas é bíblico. Então, não existe impossibilidade do exercício de atividades de mulheres na igreja. Não.
Não existe possibilidade na nossa igreja de ordenação, aí é diferente, tá, irmãos? Então, nenhuma mulher é impedida, nesse sentido, de exercer funções que são para mulheres. Mas o entendimento, aí quarta-feira que vem, nós vamos gastar tempo. Aí eu vou mostrar um porquê que a nossa denominação não ordena, mas não impede que as mulheres exerçam seus dons na igreja. A igreja não traz impedimento, ela tem impedimento quanto ao ofício. Se o ofício a restringe, aí é uma coisa, mas nós precisamos primeiro defender o ofício e depois então a execução da função. Por isso aqui, irmãos, então, nenhuma mulher é impedida de assistir aos pobres, que para mim esse é o assunto exclusivo para a junta diaconal. Mas você veja que a junta diaconal gasta tanto tempo com o administrativo que ela acaba não fazendo. Aí você vê mulheres piedosas. Aí, irmãos, isso mostra como nós interpretamos 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. E quanto às mulheres, lá não fala assim, fala de presbítero, de diácono, e quanto às mulheres, ou seja, não há impedimento desse auxílio. Semana que vem eu vou explicar culturalmente, teologicamente e historicamente as linhas de interpretação e por que nós não temos essa posição. Então preste atenção, hoje é impossível haver ordenação de mulher para pastor, ordenação de mulher para presbítero e ordenação de mulher para, vou usar diaconisa, para diaconisa, tá? Pode mudar? Nós nunca sabemos. Outras denominações mudaram. A que mudou mais recente foram as igrejas batistas, que aceitaram ordenação de pastoras, mas dependendo da região. Diaconisas já tinham, e agora estão pastoras, né? Então semana que vem a gente vai usar os textos favoráveis, os contrários, para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Irmãos, eu tenho mais um tanto de coisa para fazer, mas semana que vem a gente vai continuar para a gente poder, assim, pacientemente tratar dessas coisas, tá joia? Se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto para trás, beleza. Se for sobre a ordenação, toda semana que vem a gente vai, na quarta-feira, conversar sobre isso. Alguma pergunta? Amém. Vamos para casa? Vamos, quer vamos orar? Deus bendito, nos dê tranquilidade para tratarmos as coisas do Senhor. Abençoe a nós como ovelhas do Senhor, Deus, para as necessidades da igreja, para a eleição que teremos no primeiro domingo, Deus, do mês que vem, e que o Senhor, Deus, nos ilumine e direcione-nos, e que nós amemos, Deus, fazer a vontade do Senhor. Abençoa-nos, direcione-nos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de servir a tua igreja como oficiais, e podemos, Deus, fazer com que o reino do Senhor se expanda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos mostrar. Irmão, se alguém quiser o manual, é esse aqui, ó. Você tem aí, irmão? Só para apresentar. Ah, é só para apresentar. Se alguém quiser dar uma folheadinha, a gente poder depois dar uma olhadinha. A joia que Deus nos abençoe e os irmãos de casa também. Ok? O Alisson, me dá um minutinho antes de ir embora. Joia? Boa noite, irmãos.